Olá, irmãos. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder, neste momento, compartilhar com vocês um sonho que eu tive. Um sonho que foi muito edificante para mim e também muito impactante. Eu acredito que vai ser também muito edificante para cada um de vocês que vão ouvir, neste momento, esse testemunho. Não deixa de ser um testemunho, foi um sonho que eu tive, mas aquele sonho que, quando nós estamos sonhando, na verdade, a gente pensa que é real. Foi o que aconteceu comigo. No momento não parecia um sonho, parecia que eu estava vivendo realmente, que era uma realidade ali. Eu estava em cima de um monte, um lugar alto, numa serra, um monte, não sei. E eu estava com um grupo de irmãos, um grupo de pessoas. Eu não sei dizer o que nós estávamos fazendo ali naquele momento. Mas eu sei que algo começou a chamar a minha atenção no céu. Comecei a olhar para o céu e eu vi sobrevoando sobre nós uma multidão de pombas. Pombas todas brancas e aquele branco bem alvo que chega a resplandecia. E elas sobrevoavam, na verdade elas não saíam do lugar, ficavam sobrevoando sobre as nossas cabeças. Uma multidão, uma pertinho da outra e um pouco bagunçada, mas eu comecei a fixar minha atenção nelas e eu percebi que elas estavam aos poucos se formando como uma mão gigante no céu. E aquela mão cada vez ia tomando forma, bem devagar elas iam se arrumando, iam tomando forma, aquela multidão de pomba ia se formando essa mão gigante. E essa mão com a palma aberta, apontada na nossa direção, na minha direção e na direção daquelas pessoas que estavam comigo. E eu comecei a olhar para aquela mão, uma mão tão grande, tão grande, que chega a dava medo. Eu olhava para aquela mão no tom de ameaça, de quem ia pegar a gente. Estavam lá no céu suspensa e bem alva. E eu comecei a ter medo. Comecei a temer aquela mão, naquele tom de ameaça de quem queria nos pegar. E naquele medo eu comecei a me afastar do meio daqueles irmãos. Fui saindo com medo do meio dos irmãos e me afastei até uma certa distância. Tomei uma certa distância dos irmãos. Aí quando eu percebi que eu estava bem distante daqueles irmãos, eu olhei para o céu. E lá estava ainda aquela mão estendida, a palma da mão apontada para aquele grupo de pessoas, só que não estava mais apontada para mim. Aí eu fiquei fiquei com medo, mas um pouco mais aliviado. Mas aquela mão, eu olhei pela segunda vez e aquela mão, irmãos, veio com ímpeto e tomou aquelas pessoas, como se quando a gente tem um objeto em cima da mesa e a gente vai e toma com ímpeto aquele objeto e pega com rapidez. Foi o que aconteceu. Aquela mão veio com um ímpeto tão grande e tomou aquelas pessoas todas e levou, suspendeu para cima aquelas pessoas, e elas subiram com aquela mão, se abriu um negócio parecendo um portal no céu, e aquelas pessoas já não era mais o corpo físico, mas era como se fosse o espírito daquelas pessoas. Foi arrastado com aquela mão para dentro desse portal. Irmãos, e eu olhando, assistindo aquilo tudo, eu vi aquele portal se fechando no céu e só ficou o rastro daquelas pessoas que subiu. E na mesma hora o céu todo escureceu, como se tivesse ficado de noite, nublado, aquela coisa. Eu comecei a ficar desesperado e eu lembrei, falei, e Jesus voltou, e eu fiquei, e agora? E eu comecei a entrar em desespero, irmãos, ali em cima daquele monte. Comecei a entrar em desespero porque eu fiquei só. E eu falei, e agora? Jesus voltou, e eu fiquei. Um segundo que eu saí do meio daqueles irmãos, eu poderia ter ficado ali no meio deles e eu agora estaria no céu. E veio aquele desespero tão grande, irmãos. Mas aí, na mesma hora eu acordei. E quando eu acordei, irmãos, foi um alívio tão grande que foi como se Deus estivesse me dando uma segunda chance. Quando eu descobri que aquilo tudo era apenas um sonho, na verdade para mim foi muito mais do que um sonho. Mas quando eu acordei,
eu me senti muito aliviado e como se Deus estivesse falando comigo: olha, eu estou te dando mais uma chance, estou te dando mais uma oportunidade para você estar no meio dos meus escolhidos que serão arrebatados. Aquelas pessoas foram arrebatadas e pouco tempo antes eu estava no meio delas. No momento que eu saí, aquela mão veio e levou todos, eu fiquei só. Irmãos, e esse sonho eu tive no momento que realmente eu tinha relaxado na fé, eu estava um pouco desapercebido, eu não estava fazendo a vontade de Deus como deveria ser feita, estava com o passar do tempo me esfriando assim, e esse sonho foi uma provisão de Deus para me alertar, para me mostrar que eu tenho que estar no meio dos escolhidos, eu tenho que ser um escolhido, né? E esse sonho veio para me despertar. Talvez você esteja ouvindo agora esse testemunho, esse sonho, e esteja também nessa situação. E você sabe que Jesus vai voltar, você sabe que a trombeta vai tocar, você sabe como você deve viver. Que a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E este sonho então também eu venho compartilhar porque eu creio que vai servir de despertamento para muitas pessoas. E se serviu para você, então volte para os pés do Senhor. Eu estava dentro da igreja, eu tinha nome de crente, mas na verdade eu estava afastado e Deus sabia disso. Por isso Ele me deu essa experiência. E talvez você esteja na mesma situação, mas saiba que Jesus, Ele nos ama e Ele sempre nos dá uma oportunidade. Que este sonho possa servir de edificação para a tua vida, que você possa também compartilhar com outras pessoas. Compartilhe esse vídeo para alguém que está afastado, para alguém que precisa ouvir. Compartilhe nas suas redes sociais para outras pessoas poderem saber que a palavra de Deus é verdadeira e ela não falha. A palavra de Deus vai se cumprir e nós sabemos pelos sinais que tudo está perto de acontecer. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós sabemos que não falta mais se cumprir nada. Tudo já se cumpriu, as profecias têm se cumprido diante dos nossos olhos e somente o que falta é a igreja se preparar para subir com o Senhor Jesus nos ares. Talvez você esteja nesse momento até dizendo: mas Jesus pode demorar ainda de vir, Jesus pode demorar 10, 20, 100 anos, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora que vamos partir, que vamos morrer. E nós sabemos que existe um lugar de descanso para aqueles que servem a Deus e também existe um lugar de tormento para aqueles que rejeitaram a Deus. Mas fique esse alerta para vocês, que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.